No último bloco, a Aline juntou a fome com a vontade de comer e foi direto ao calcanhar de Aquiles da família, a sobremesa. Uma combinação legal, o maracujá com a manga, né? Mas essa foi mamão com açúcar. Eu quero é ver quem convence o Paulo a desgrudar do copo de cerveja para dar as caras no programa. Nesse angu tem caroço. E se a família não entrar nos eixos, a bandeira branca vai sair do forno. Chegou um momento que eu olhei pra eles e falei, olha, se não é do interesse de vocês, é simples de resolver. Eu pego as minhas coisas e eu vou embora. Eu aproveitei que eu já estava com os exames do Paulo em mãos e resolvi procurar o Dr. Rodrigo, que é da Associação de Reumatologia aqui de Brasília, para pegar algumas outras orientações a respeito da minha conduta alimentar, porque eu já tinha pego algumas orientações com o cardiologista e senti que eu também precisava ter essas orientações com base na questão reumatológica, né? Com base no nível de ácido úrico que o Paulo tem. Os alimentos que devem ser evitados são principalmente os alimentos muito ricos em purinas. São eles polvo, lula, mexilhões, fígado, moela, intestino de animal, bovino, suíno. Que o Paulo anda fazendo tudo ao contrário, a gente já sabe. Normalmente o meu café pela manhã é meio pesado, ovo, salsicha, linguiça, esse negócio bem pesado no meu café da manhã. O álcool, sabidamente, é um dos precipitadores de crises de gota, né? Cerveja, tomo muita cerveja. Final de semana, umas 10. Diminuindo o sedentarismo, você já diminui um risco a mais cardiovascular. Fui aconselhado pelo médico não praticar futebol, mas caminhar. Ao invés disso, eu pratico sinuca. Eu percebi que, na realidade, o problema da família vai muito além da questão alimentar, né? O problema deles é muito mais comportamental, que acaba direcionando o hábito alimentar da família. Nessa história, todo mundo tem culpa no cartório. Com base nisso, eu resolvi procurar uma psicóloga, pedir algumas orientações. Bom, Kelly, primeiramente, muito obrigada por me receber assim, tão de repente. Eu fiz um breve resumo para a psicóloga sobre o comportamento da família e ela me deu algumas orientações que eu considerei muito importantes. Ela me falou sobre limites, colocar limites para essa família, estabelecer um líder, alguém que realmente possa direcionar essa família, porque isso não existe ali dentro e é isso que ela coloca como resultado da falta de estrutura familiar. Eles vão precisar se organizarem dentro de como uma família de verdade, estabelecer os papéis, estabelecer responsabilidade, estabelecer uma rotina e acima de tudo, estabelecer um compromisso. Ela pediu para eu ser bastante enfática com eles quando eu falar sobre a minha frustração como nutricionista, em perceber que não há o interesse da família como se foi demonstrado antes da nossa equipe chegar. E de ser dura com o Paulo também, perguntar para ele qual é o exemplo que ele dá enquanto figura masculina dentro daquela casa. Trabalhar isso vai ser bem complicado, sabe? Isso é um outro fato, assim, mostra o desinteresse dele por essa família. Então, assim, talvez ele já tenha percebido que as coisas estejam bem caóticas e ele tá lá vivendo um mundinho dele à parte, que é um quarto dele à parte, a caverna dele à parte, tudo à parte, e ele se distancia disso e deixa que as outras pessoas resolvam. Quando nós fizemos o exame de sangue, ele imprimiu a via e ele olhou pra mim e falou assim, olha aqui meu atestado de óbito. Ele acha bonitinho, ele acha engraçado, ele tá desqualificando isso. E o neto tem copiado o avô direitinho. Na briga pelo troféu Osso Duro de Roer, o Paulo Vitor deixa muito adulto no chinelo. É interessante assim, que isso aconteceu há 8 anos atrás, ele era novinho, e isso é se mantido até hoje. Ou seja, quem é que está reforçando a separação? Foi a separação que aconteceu ou essa família que fica lembrando o tempo todo o tadinho? O Paulo Vitor é uma criança normal e que ele não precisa ser uma criança frustrada em função de um divórcio para sempre. Não adianta correr, Sofia. Vai sobrar para você também. Então ela age dessa situação do jeito meio que instintivo. Então tá funcionando, eu quero refrigerante, então vou querer refrigerante, eu sempre tive. E ela vai sofrer legitimamente. Então não é um sofrimento falso, porque ela sofre de verdade, porque eu sempre tive o refrigerante quando eu bati o pé e eu gritei, por que eu não vou ter agora? E eu tô bastante preocupada com a forma como a psicóloga me orientou a conversar com eles, porque ela pediu para que eu fosse bastante dura. E não é uma forma que eu tô acostumada a lidar com as pessoas, com os pacientes, enfim. E eu acho que vai ser tão difícil para eles ouvirem quanto para eu falar.
Pelo visto, a Aline vai trocar os ingredientes dessa receita para tentar conquistar o estômago e o coração dos Rodrigues. Bom, gente, o motivo pelo qual eu quis conversar com vocês, assim, sós, é porque eu queria, acima de qualquer coisa, saber o que vocês acham desse programa, o que vocês acham que esse programa propicia, como foi abordado para vocês, como seria o programa. É impressionante que enquanto eu falava e comentava com eles sobre a falta de interesse, todo mundo ficava cabisbaixo. Ninguém olhava para mim. Talvez, eu não sei se nós não estejamos assim ainda bem, né? Talvez não estejamos colaborando muito, não sei. Então, quer dizer, existe a consciência de que eles não estão sendo participativos. Eu me sinto até um pouco frustrada de estar aqui e de querer passar todas as orientações e eu não ver o interesse de perguntar, olha, mas eu faço assim, será que tá errado? Será que tá certo? O que eu posso fazer nesse sentido? E coloquei que eles precisavam perguntar mais as coisas, porque eu estava questionando qual era o meu papel enquanto nutricionista dentro daquela casa. Você pode achar que não foi nada, que já não foi uma atitude minha em levar a salada para o trabalho. Eu nunca fiz isso. Eu já levei comida, assim, arroz, feijão, macarrão, carne e outras coisas. Salada, imagina, eu vou levar. Pode ir lá, depois você volta. Enquanto eu estava tendo essa conversa, o Paulo levantou por volta de 3 vezes da mesa, porque estava se sentindo ainda indisposto em função da bebida. Paulo, não dá pra gente ficar sem conversar com você. A gente tem um exame aqui que mostra o seu colesterol total, o seu HDL, que é o seu colesterol bom, o seu triglicérides, o seu ácido úrico. Vamos dar uma olhada nesse exame. O seu colesterol de 5 meses para cá bom abaixou consideravelmente de 53 para 42. O seu triglicérides de 5 meses para cá dobrou de 500, sendo que o limite é de 200 a 499. O seu triglicérides está 1151. De olhar bem nos olhos dele e falar realmente qual é o exemplo que você dá para os seus filhos, para os seus netos. E qual é a motivação de vida que você tem? A visão masculina da casa é você. A visão de pai, a visão de referência. É o que o seu neto vê. Você não se preocupa com isso? Preocupo, com certeza. Eu acho que surtiu um efeito, porque ele olhou para os exames, olhou para mim e falou assim, eu tenho que mudar. E Paulo, você precisa mudar seriamente os seus hábitos. Certeza. Seriamente os seus hábitos. Eu não estou falando isso para entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque isso daqui, de acordo com o cardiologista, ele foi extremamente enfático quando ele disse isso, chama-se síndrome metabólica. É uma associação de hipertensão, de colesterol, de triglicérides, de circunferência de cintura, que é essa barriguinha aqui. E tudo isso, esses fatores isolados, podem causar risco de doença no coração. Esses fatores associados, como é o caso, potencializam um infarto, uma aterosclerose, que é uma inflamação das artérias, das veias. Obesidade, pressão alta, muito colesterol ruim, ácido úrico e triglicérides nas alturas. Se essa quadrilha toda se junta, é hora de ligar o botão de emergência. A síndrome metabólica, ou síndrome X, atua na surdina. O estrago fica pelo caminho. Diabetes, infarto, derrame, tudo isso sem dar aviso prévio. Para escapar da linha de frente, só com alimentação balanceada não chega pra lá na preguiça. E sinuca não vale, hein, Paulo? Infelizmente a Daniele não estava. Eu gostaria que ela estivesse presente, mas ela tinha ido a uma festa. Ela era uma das pessoas com quem eu mais gostaria de ter conversado para falar um pouco sobre o Paulo Vitor. Ele tem tido assim, muito problema estomacal. De 10 em 10 dias a boca dele estoura, um monte de afta. Eu levo ao pediatra e ele, a questão é alimentar. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei que a família toda precisa ter pulso com ele. Eu entendo que o Paulo Vitor tenha passado pela separação dos pais.
e que isso possa gerar um trauma, mas até quando vai se carregar esse trauma? Até quando vai se compensar isso com um pacotinho de salgadinho, com bolacha recheada, dando comida na boca, fazendo o que ele quer? Coitado do menino. Ele não é um coitado, ele é uma criança saudável, feliz. E quando ele não quer uma coisa, ele fala, não quero, Daniel, ele faz lá, prepara todo o negócio, não, de repente, ó, Vitor, você quer tal coisa, quer pão de queijo? Ele tem fases. Aí tem fase que ele come pão de queijo e tem fase que ele não come mais. Se você vir trazer o pão de queijo, ele olha assim, não quer. Paulo Vitor não é um garoto fácil, mas a verdade é que a família inteira tá no sal. Paulo, tem interesse da sua parte? Tem, sim. Tem. Olha pra mim. Sério mesmo, tem. Eu posso fazer uma atividade com você? Pode. A gente pode fazer uma atividade em conjunto? Podemos. Então, gente, obrigada de coração por terem ouvido isso. Eu sei que não é fácil. Vamos ver a partir de amanhã se a gente vai ter algum resultado com base em tudo isso. Eu espero que sim. Com o susto, será que esse chove não molha vai ter fim? No próximo episódio, a conversa volta para a boca do fogão e as meninas da casa vão ter que ralar junto com a Aline. Para tudo tem uma primeira vez, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E olha só quem resolveu aparecer. Será que a bronca surtiu efeito? Tá bom? Pode colocar tudo. A receita desse milagre você confere por aqui. Quer saber mais? Procure o SESI do seu estado ou acesse www.sesi.org.br. Lá você encontra mais receitas de dar água na boca.